Hoje eu quero começar a sala com uma pergunta simples, mas muito profunda aqui. Você sente fome ou você sente um vazio? O tema de hoje é um instinto que muitas pessoas não reconhecem como um instinto, mas que governa silenciosamente o comportamento humano, a gula. E aqui eu não estou falando apenas sobre comer demais, eu estou falando sobre aquele impulso interno que diz lá dentro de você: eu preciso de mais, eu quero comer mais. Mais comida, mais açúcar, mais prazer, mais estímulos, mais compras, mais atenção do outro, mais qualquer coisa que faça você parar de sentir o que você não quer sentir. Ou seja, a anestesiar a dor. A gula, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência emocional. É o corpo tentando resolver uma dor interna através do consumo, do excesso e muitas vezes do vício. Bem-vindo! Você está no canal Papo Humano, onde nós, terapeutas, toda semana trazemos um papo consciente que te ajudará a ter clareza e mais conhecimento de si mesmo. Vem com a gente! A gula é quando você come ou bebe demais. É quando você está materializando no campo físico algo que começou no campo emocional e energético. É o desejo de ter sempre mais e mais, sem nunca se sentir satisfeito. Então agora eu quero usar a gula e quero pedir para você que está aí desse outro lado, clicar aí em curtiu, em joinha, em compartilhar, porque nós precisamos aqui usar a gula bem usada para que você leve o nosso conteúdo para mais pessoas e que o nosso canal possa ser cada vez mais conhecido e todo esse conhecimento chegar para muitos. Então, já usando a gula, não esquece, clica aí, tá bom? Bom, o fato é que o desejo de você ter sempre mais e mais e nunca se sentir satisfeito, é isso que é muito sério, porque a gula ela não começa ali no estômago, né? Ela começa no emocional. Então, o sistema hormonal do prazer que gera a comida, ele pode nos aprisionar. Então, quanto mais dopamina e recompensa imediata eu crio para mim e para o meu cérebro, mais o corpo aprende a repetir, que é daí que vem os vícios, que começa a ter os vícios. E aí, no livro Consciência Desperta, que nós estamos, né, aqui acompanhando, né, da Andressa Molina, nossa mentora, ela diz que tem uma visão legal ali, que ela diz que quando a consciência está adormecida, nós não percebemos o que sentimos de verdade, né? É a anestesia. E é por isso que buscamos as distrações, as compensações, os alívios imediatos. E a pessoa, então, ela não está conectada com a sua própria alma, não está conectada com a sua essência, né, com a sua verdade. Ela vai estar conectada com a urgência em preencher aquele vazio, né, em preencher algo com um novo que não é aquilo que ela quer sentir. Então, a gula vai se instalando como um padrão automático. Você vai fazendo uma, duas, três, quando você vê, mesmo você não querendo, você já está fazendo aquele mesmo mecanismo, né? Comendo, querendo saciar com alguma coisa externa. E como se o seu inconsciente, de alguma maneira, dissesse para você assim: eu não sei lidar com a ansiedade, então eu vou lá e como. Eu não sei lidar com essa tristeza. Eu não sei o que eu faço com isso. Então eu vou lá e consumo, compro. Eu não sei lidar com a solidão. Então eu me entupo de filmes, de pessoas, de coisas para fazer. Percebe que não é a falta de força, é a falta da presença, de perceber o que realmente você está precisando, o que realmente você está querendo compensar, fugir ali. Então, a consciência adormecida, ela quer aliviar rápido, né? E quando a consciência está desperta, esse estado de presença, você quer compreender. E é aí que a gula revela um ponto profundo.
Ela mostra onde a pessoa perdeu o contato com o próprio centro, com o seu próprio self, com a sua verdade, né? O que ela de fato quer manifestar. Confusão. E porque a gula ela deixa, ela é um instinto, né, de preenchimento, como eu estou falando, mas o que ela tenta mesmo preencher não é a comida, né? Você come ou faz todo esse movimento para preencher, mas de verdade o que você está tentando preencher é a falta de amor próprio, é a falta do seu acolhimento, é a falta de segurança, né? A falta de sentido e a falta de presença. E o problema é que o excesso ele dá um prazer rápido, né? Uma coisa rápida, passa rápido isso. E aí depois vem uma cobrança, né? Vem um preço mais alto. Porque depois desse prazer momentâneo, que está muito ligado também, muitas vezes, ao instinto da luxúria também, e se você quiser, nós também já gravamos, né, sobre esse instinto, sobre a luxúria, vai lá dar uma olhada para você também poder entender mais. Então, depois desse prazer momentâneo, vem a culpa, vem a sua autocrítica, vem a vergonha do que você fez, vem a sensação ruim de ter se descontrolado, né? Comida uma barra de chocolate inteiro, duas, né? O bolo inteiro, sabe? Aquelas coisas que a gente faz no impulso total e depois fica com essa sensação de culpa interna, se cobrando, se criticando, né? Porque esse sentimento fica com um sentimento de fracasso, né? Como se você não conseguisse lutar, você não conseguisse se dominar, né? Você não consegue controlar isso, né? E é porque a pessoa vai entrando nesse ciclo de desconforto emocional, de um consumo compulsivo, de um alívio imediato, de uma culpa e de um julgamento bem severo, muitas vezes. Mais vazio, vazio que gera mais vazio, mais consumo, consumo que quer preencher o vazio e vai gerando cada vez mais. Esse ciclo ele adoece, né? Não apenas o corpo, a mente, mas também a sua energia. Então, hoje nós vamos estar falando mais sobre esse olhar, né, da gula como um pecado, nem como uma falta de disciplina. Nós vamos olhar mesmo a gula como ela realmente é, um grito emocional do inconsciente pedindo cuidado. Então, agora eu vou passar a palavra para a Alessandra para ela continuar aí dando direcionamento sobre essas dores, sobre a gula. É isso aí, olá pessoal. Então, eu gostaria de continuar esse raciocínio trazendo uma visão psicanalítica e emocional, né? Porque quando a gente fala de gula, é muito comum um julgamento aparecer, né? Então, as pessoas pensam, ah, eu sou fraco, eu não tenho controle, eu não tenho disciplina, né? Porque é um instinto totalmente impulsivo. Né? Só que a gula, ela não é um defeito moral, ela é um mecanismo de regulação emocional. Né? Então, ela aparece quando o corpo não consegue sustentar um estado interno que é desconfortável, né? Então ela tá ali, a pessoa está sentindo uma ansiedade, uma tristeza, uma raiva, um vazio, uma solidão, né? E aí o corpo busca esse alívio rápido, né? Imediato, né? Como a Chua falou, é impulsivo. Né? E por isso é importante lembrar que a gula não é sobre comida, ela é sobre uma necessidade emocional que não está sendo atendida. Né? E algumas feridas emocionais são muito comuns, né, por trás desse padrão. A gente já deixou bastante relacionada, né, no último vídeo, a gente trouxe bastante exemplos relacionados a isso, e a gula também é um dos instintos que a gente pode vincular com as feridas emocionais, né, como a ferida do abandono. Né, o vazio que é aquele vazio, né, que pede preenchimento. Então, quem carrega o abandono vive uma sensação interna e até mesmo eterna, né, de falta, né? Então, é uma sensação como eu não tenho ninguém, eu tô sozinho, né? A pessoa, por mais que ela esteja rodeada de pessoas, mas para ela algo está faltando. Né? E aí o corpo ele tenta compensar essa falta com um alimento, né? Então ela procura alimentar-se, né, com o alimento, mas na verdade o que falta ali é um alimento emocional, né? Então, por exemplo, ela passa o dia inteiro bem, né? Mas à noite, quando o silêncio chega, né, ela vai lá e ataca a geladeira. Não é fome, né? Então é a criança interna dizendo: eu preciso de colo. E como não há colo, há comida.
Então é uma compensação, né? A comida vira presença, vira companhia, vira conforto, né? E aí a gente tem um outro exemplo através da ferida da rejeição, né? Então é o prazer como compensação. Então a rejeição ela cria uma sensação profunda de inadequação, né? Como a gente já trouxe quando a gente falou sobre essa ferida. E quando a pessoa se sente insuficiente, ela tenta aliviar essa dor com essa recompensa. Né? Então, por exemplo, depois de um dia se sentindo invisível ou desvalorizada, ela come como se dissesse: pelo menos isso eu posso ter. Pelo menos isso eu mereço. Então, o alimento, ele vira uma forma de validar, né, a própria existência. É como se o corpo dissesse, já que o mundo não me acolhe, eu me dou isso. Né? Então, ela busca na comida essa sensação de que pelo menos isso ela consegue controlar e ela vê, né, nisso uma realização. Né? Ela não teve a validação externa e aí ela se valida dessa forma. Né? E aí a gente tem a ferida da humilhação, que também é bastante característica, né? Então, a vergonha que aquela pessoa passou, ela acaba virando uma compulsão, né? E aqui nós entramos numa camada ainda mais delicada, né? Porque a gente já falou que a ferida da humilhação, ela gera vergonha, né? E a vergonha, muitas vezes, vira essa compulsão silenciosa, né? Então, a pessoa come escondida, ela come rápido, ela come sem presença, né? Ela só tá colocando para dentro, sem ao menos nem processar aquilo ali, porque ela tá querendo suprir, né, todos aqueles sentimentos que nós já comentamos, né? E só que aí depois vem aquele sentimento pesado da culpa, do nojo, da autopunição, né? E inclusive algumas doenças, né, podem iniciar a partir disso, né? Vocês já viram aquelas doenças, né, por exemplo, com a anorexia, né? A pessoa acaba, né, tendo aquela visão totalmente distorcida, inclusive física dela mesma, né? Ela se olha no espelho e ela não se enxerga como ela realmente é. Né, ela se enxerga de uma outra forma, ela acaba compensando isso na comida e depois acaba sentindo nojo dela mesma, culpa e acaba, né, exercendo ali a questão do vômito e tal. Então, tudo isso é uma autopunição, né? Então, a gula aqui se torna uma tentativa de aliviar, no caso da humilhação, né, ela se torna uma tentativa de aliviar a vergonha, né? Mas também vira uma forma inconsciente de se agredir. Né? É uma agressão consigo mesmo, né? É como se o corpo dissesse: eu não mereço, né? Eu não mereço leveza. Quanto mais vergonha, mais compulsão, né? E quanto mais compulsão, mais vergonha. Então vira um ciclo, né? Um alimentando o outro, né? E então percebe, né? Como esse ciclo ele fica se retroalimentando. Né? Então a gula muitas vezes ela não é uma falta de disciplina, ela é um sofrimento emocional, né? Tentando encontrar um lugar para descarregar. Né? E agora eu vou passar para a Cíntia, que vai ampliar essa visão sobre outras duas feridas emocionais. Obrigada, meninas. Olá, pessoal. Quero continuar exatamente nesse ponto, porque a gula é um sintoma emocional e energético. E antes de eu entrar mais nesse assunto, eu queria trazer essa percepção para a gente pensar, porque quando a gente é criança, principalmente, quando a gente recebe um chocolate, ou o bolo da vovó, um chocolatinho quente, alguma coisa, vem aquela sensação, né, de De, carinho, de aconchego, de acolhimento, e de muitas vezes recompensa, né? compensa. E muitas vezes a gente traz essa compensação quando adulto para tentar remeter aquele tempo lá, mas isso é tudo inconsciente. Por isso que a Uhum. gente está querendo trazer essa percepção para vocês, para a gente saber diferenciar às vezes, né? Se é realmente uma fome, e está tudo bem comer aquilo que quiser, ou se é essa gula que está querendo suprir alguma coisa, né? E agora a gente voltando, a gente vai falar de outras duas feridas que também são muito comuns nesse padrão, que é a ferida da traição, que a gente também já tem um vídeo sobre isso, né? Mas aqui a gente quer relacionar ela com essa gula, que é o prazer substituindo esse vínculo. Porque quem foi traído, na maioria das vezes, ele perde a fé na entrega, de se entregar novamente, né? Então a pessoa vai buscar esse prazer aonde? Naquilo que ela sabe que não vai abandonar, que é o quê? Uma comida, o doce, a bebida, ou até algum tipo de estímulo que leve a esse prazer. Porque a comida, ela não exige vulnerabilidade, ela vai estar sempre ali.
Por exemplo, eu não confio em ninguém, mas eu confio nesse prazer imediato. Eu tenho certeza que ele vai estar ali, que ele não vai me trair. O alimento, ele vira um substituto emocional de segurança. E também a gente trata muito na gula falando da ferida da injustiça, porque a pessoa fica com essa raiva reprimida que vira um excesso. Então a injustiça gera essa raiva interna e a sensação de que a vida está ali em dívida, sempre em dívida. E essa raiva reprimida vai se transformar no quê? Numa compulsão, que é essa forma de compensação. Por exemplo, a pessoa se sente sobrecarregada, injustiçada, desvalorizada, e então ela vai comer como um ato de compensação. Aquilo que a gente trouxe no comecinho de eu mereço, eu aguento tudo, ninguém cuida de mim, então eu vou me dar isso, eu mereço isso. Eu passei tanto nervoso hoje, eu mereço um chocolate. Sim, um chocolate a gente merece, mas precisa perceber se a gente não acaba comendo a barra inteira, como a Chá trouxe no início, né? Precisa perceber essa diferenciação. E isso acaba, porque isso acaba sendo, acaba sendo, não sendo um autocuidado, é uma anestesia, porque se a gente for pensar, comer, por exemplo, uma barra de chocolate, como a gente trouxe de exemplo, não é saudável, né? É totalmente compulsão, é como se você recebesse uma anestesia mesmo. O corpo, ele direciona toda a energia para digerir, né, essa barra, por exemplo, e você sente essa anestesia como se aliviasse um pouco aquela sensação. Mas como curar e transformar esse padrão? Daí eu queria trazer, dizendo algo essencial. A cura da gula, ela não começa na dieta. A cura da gula, ela começa na presença, na clareza emocional, nessa percepção, porque a gula é consumo sem consciência. É cura, e cura é presença com verdade. Então, se você não tiver essa consciência, essa compulsão, dessa gula que você tem, nunca vai conseguir se controlar no sentido de eu estou com fome, eu vou saciar essa fome, né? Não vou passar para essa gula, essa compulsão sem controle. E energeticamente, a gula costuma estar ligada a centros específicos, como por exemplo o chakra umbilical, que é o sacral, está ligado ao prazer, desejo, carência, impulso, ao plexo solar, que está ligado com a ansiedade, com o controle, com a tensão emocional, o chakra cardíaco, que é a falta de nutrição afetiva, amor interno bloqueado. E a gente quer essa comida como se fosse um aconchego, um abraço até. E o chakra básico, que é ali onde a gente tem a referência, né, a base, que é essa insegurança e esse medo de escassez. Então a gula vem com uma forma de suprir essa sensação. Ou seja, a pessoa está tentando se aterrar com comida, porque o campo interno está totalmente instável. Agora, caminhos práticos de cura. Vamos trocar a pergunta: o que eu vou comer por o que dentro de mim está com fome? Quando a compulsão aparecer, pare e pergunte: eu estou triste, cansado, com raiva, sozinho, estressado? Estou precisando de um acolhimento? Ou estou realmente com fome? A gente precisa conseguir diferenciar, né, essas sensações. E essa pergunta desperta a consciência, porque o automático quer consumir, mas a alma, ela quer ser escutada. E sustentar esse vazio sem se destruir. A gula é muitas vezes medo do vazio, mas o vazio ele não é inimigo, ele é um chamado. Muitas vezes você precisa dele para se perceber ou para perceber alguma coisa ao seu redor. Quando você não preenche imediatamente, você começa a ouvir sua criança interna, sua solidão antiga, sua tristeza reprimida, sua raiva abafada. E isso dói, mas isso cura também, porque aquilo que é sentido realmente com presença, ele deixa de virar sintoma, ele deixa de virar aquele fantasma que a gente finge que não vê. E transformar o comer em um ritual de presença mesmo. A gula, ela come rápido. A consciência, ela come devagar. Ela tem essa percepção do alimento.
A cura é respirar antes de comer, mastigar com calma, agradecer, sentir o sabor, o cheiro, perceber o momento exato em que o corpo já está satisfeito. E isso muda tudo, porque o alimento, ele passa a ser nutrição, ele passa a fazer a função dele realmente. E não é uma anestesia, não vira um anestésico. Muitas pessoas cresceram com um afeto escasso, então o inconsciente aprendeu. Quando eu como, eu sou cuidado. E a comida vira colo, aquilo que a gente já trouxe também no início do vídeo. A cura é ensinar para a criança interna. Você não precisa se entupir para ser amado. E aqui alguns exercícios simples. A mão no peito, uma respiração profunda e repete. Eu te vejo, eu estou aqui. Você está seguro. Você não precisa comer para ser acolhida. Isso reorganiza completamente seu campo emocional, energético. E muitas compulsões são ansiedade disfarçada. E práticas de cura incluem, e realmente funcionam. Percebeu essa gula, essa ansiedade? Dá uma caminhadinha. Se você mora em prédio, em casa, não tem problema. Sai do ambiente ali que te leva a essa compulsão. Faz a respiração 4, 4, 6, que é o quê? Inspire 4, espere 4 e solte em 6 tempos. Isso também ajuda a regular. Fazer yoga com um aterramento, alongamentos de abdômen e quadril, um banho quente, meditação com presença no corpo. Tudo isso te traz de volta a presença do agora. E quando o corpo relaxa, o impulso diminui. A gula é excesso com culpa. A abundância é plenitude com gratidão. Quando a pessoa desperta, ela vai aprender a comer com amor, a sentir prazer sem culpa, a respeitar o corpo, compreender limites como proteção e não punição. A transformação positiva só vai acontecer quando o prazer deixa de ser compulsão e vira celebração de uma forma consciente. Tá. Tá. E eu acho importante, né, menina, a gente dizer, como a gente já falou no outro vídeo, que esses instintos, eles são naturais, fazem parte da natureza humana. A gente não deve recriminá-los e tentar abafar, porque isso só piora, né? A gente deve sim olhar com consciência e fazer disso uma potência, porque você pode usar, né? Como a gente falou, a ira bem usada, a gula bem usada. Então, a ira, muitas vezes, ela é motivação, ela é um fator de ação, né? Você vai pra cima, você faz, você resolve. E a gula, a mesma coisa. A gula, você tem aquela vontade, aquele Uhum. ímpeto, né, de correr atrás, de realizar. Então, você pode usar, né, esse instinto da gula para realizar, para conquistar, né, os seus sonhos, os seus objetivos, né? Não descontar na comida, desconta naquele projeto lá que não sai do papel, né? Que aí você vai se sentir muito mais feliz e bem realizada, né? O importante é Usá-la ter bem essa usada, consciência né? e saber diferenciar, exatamente, porque todos eles Exato. são instintos, né? E por mais que a gente queira controlar, às vezes fala, não, eu não sinto isso. Sente, todo mundo Sente, sente, né? Faz todos parte do sentimos. homem, né? E é Isso legal esse mesmo. estado de presença, a gente perceber, porque nós estamos tão fora do estado presente que nós não nos damos conta, nós não nos damos conta de que simplesmente eu estou abrindo a geladeira para comer sem saber o porquê. No Né? O que automático, está né? por detrás, esse É, automático, é muito real. Quem aqui nunca passou por isso, é, né? Você aí em casa. Então, esse estado de presença é que é a chave do negócio, né? Eu estar presente do porquê, do para que eu estou fazendo isso. E aí usar um mecanismo, né, de distração, vamos dizer, no primeiro momento, para você não cair nesse vício, né? Que é, é simplesmente comer, 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 né? As dicas são também por é, aí, né? é, Para você poder, nesse primeiro momento, hum, observar, né? Se eu não fizer isso que eu estou querendo ir para essa compulsão, eu melhorei caminhar, olhar para a natureza, respirar me fez bem. Então, são contatos, né, que você tem consigo mesmo que são muito importantes e que vão te levar talvez algumas hum. respostas, né? Tem essa percepção mesmo, né? Porque, por exemplo, sair para caminhar, mas se você continua, se é realmente uma fome do corpo físico,
você vai retornar e vai sentir essa fome. Mas essa sensação da compulsão vai ter melhorado, com certeza. Agora, se for só uma gula, a caminhada vai ser suficiente, com certeza, para pelo menos ter essa consciência, né? Nossa, será que é fome mesmo ou é só a compulsão, né? Só aquele instinto automático de, vou pôr alguma coisa na boca para compensar, né? Para ter esse conforto. E a gula, ela pode ser muito bem usada, né? Pessoa que tem naturalmente esse instinto, aproveitar para usar para estudos, por exemplo, que nem a Lê trouxe para atividades, Projetos, projetos, né? Então, assim, É não realizar, veja né? isso como é, uma coisa ruim. Realizar, use ela como potência, mas saiba é, que ela vai ter um momento da polaridade que vai dar aquela despencadinha e você vai querer cair para os vícios, seja ele qual for, né? é, Então, a gula não é fome. A gula é um pedido, é um cuidado que o teu corpo está pedindo, né? Ele está dizendo de alguma maneira para você que ele não está bem, né? Que ele está precisando de algum tipo de nutrição, né? Que ele está tentando sobreviver a algo que você precisa estar atenta e despertar em você, né? A cura começa quando a consciência está acordada, quando você para de fugir e começa a se escutar, porque o alimento ele nutre o corpo, mas só a sua presença vai nutrir a sua alma. Então, se hoje você se identificou com esse padrão, não se culpe. A culpa te prende nesse ciclo vicioso. É a consciência que vai te despertar, que vai te libertar. E o primeiro passo para você curar a gula é simples, mas muito profundo. Não pergunte apenas o que você quer comer. Pergunte o que dentro de você está pedindo amor. E acolhe e se ouve. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu joinha aí. E até a próxima. Muito obrigada, meninas. obrigada a vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.